Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula número 16 do curso de Deep Learning. Nessa aula nós vamos dar uma breve introdução às redes do tipo GAN, que vem do inglês aí de Generative Adversarial Networks. Bom, esse é um tema bastante recorrente na literatura de aprendizado de máquina e de Deep Learning, porque essas redes têm conseguido algumas coisas muito interessantes, né? E uma delas que chamou bastante atenção aí alguns anos atrás foi o que a gente chama aí de Cycle GAN, né? Então é uma Cyclic GAN, ah, que faz a troca aqui da textura do cavalo, né? Então dá para ver no YouTube, né? O cavalinho mexendo. Então na verdade foi essa imagem de entrada, né? Deixa eu dar um reload aqui. Então, essa é a imagem de entrada, você vê que é a mesma imagem, só que foi trocada a textura, né, desse cavalo para uma zebra. E poderia fazer o contrário também, trocar da zebra para o cavalo. Então, esse método chama Cyclic GAN, chamou bastante atenção na literatura em meados de 2017. Tá? Para quem quiser dar uma olhada, o artigo está aqui no Archive, né, e também tem a implementação do Cycle GAN no Git. Essa foi uma das implementações que chamou bastante atenção. E a ideia das GANs mora mais ou menos justamente nessa ideia de geração, né? É gerar imagens, gerar vídeo, gerar dados, gerar som, gerar música a partir de uma determinada distribuição, certo? Então aqui nós temos basicamente a distribuição do cavalo, né? Então como é que essa GAN foi treinada? Foram várias imagens de vários cavalos, certo? Isso era cavalos e zebras, obviamente. Isso era a base de dados para o treinamento dessa GAN. Né? Então, a ideia é que as redes GAN elas vão gerar outras imagens que não são as imagens originais, né? Então, são imagens muito parecidas. É como se fosse um artista, né? A ideia de um artista... A ideia agora é que a nossa rede de Deep Learning seja um artista que vai gerar novas imagens, novas figuras, baseado em alguma coisa, alguma informação. Certo? Então, as redes GAN moram aí na parte de criação, né? Então, o fato de morar na parte de criação é bastante importante porque eu consigo gerar novos dados que nunca foram vistos. Eu não sei se vocês lembram quando a gente comentou lá sobre Data Augmentation, lá no começo, em algumas várias aulas atrás, né, que era a ideia o quê? De pegar uma imagem original, fazer recortes, fazer rotações, fazer N transformações naquela imagem, de forma a gerar imagens parecidas, mas não necessariamente iguais à original. Então a GAN mais ou menos mora nesse mundo, né? Eu não sei se vocês lembram também, né? Mas a nossa aula passada sobre autoencoders, nós tínhamos a parte encoder, nossa, desenho feio. Nós tínhamos a parte do encoder, que gerava um espaço latente, aqui vamos chamar de Z, e tinha a parte do decoder, né? Então entrava a imagem, era encodada no espaço latente e saía uma outra imagem aqui, né? Decodificada. Então, o último exemplo que foi feito na aula de autoencoders foi justamente esquecer a parte do encoder, usar apenas o espaço latente Z e gerar uma imagem. Só que vocês viram que o resultado não foi o desejado. Então, a GAN ela se encaixa justamente aqui, né? A ideia seria fazer um decoder, né? Essa é a parte do decoder. Melhor, um decoder que realmente gera algo com sentido e não aquela aberração que a gente acabou vendo usando só a parte decoder do autoencoder, certo? Uma pergunta que fica bastante interessante aqui, se vocês olharem o vídeo novamente, deixa eu pegar a mãozinha, é que o fundo, né, se vocês observarem, o fundo também ele se altera um pouco, né? E aí fica a pergunta, talvez no fim da aula a gente responda essa pergunta, né? Por que dessa alteração de cor de fundo, né? O que acontece, por que esse fundo, né? Por que eu não altero apenas
a textura aqui do cavalo e eu acabo alterando a cor, a coloração aqui, a textura do fundo da imagem também, né? Então essa é uma pergunta que nós vamos acabar respondendo no fim da aula, tá ok? Então já fiquem com essa ideia em mente. Outro exemplo bastante interessante de aplicações de uma GAN é gerar imagens, né? Então, por exemplo, esse site aqui, que é de 2019, né? Isso chama Style GAN, então é uma GAN baseado em um estilo. Essa imagem aqui, ela é de uma pessoa que não existe, tá? Então, cada vez que você aperta um F5 aqui no browser, isso aqui vai gerar uma pessoa que não existe e os resultados são bastante convincentes, inclusive, né? São essa pessoa que não existe, né? Essa mulher aqui também não existe na realidade. Essa aqui foi uma imagem gerada pela GAN, né? Pela Style GAN 2, no caso aqui, né? Que já é a segunda versão. Então, bastante interessante também a aplicação aí das GANs para justamente gerar amostras, gerar samples, gerar coisas que não existem, né? Aqui, inclusive, tem um outro link, né? Que, inclusive, ele te faz um desafio, né? Convido vocês a clicarem ali, a dizer qual é a face. Aqui tem uma face real de pessoa, uma foto tirada de uma pessoa de verdade, e tem uma foto gerada artificialmente pela GAN. Eu diria, nesse exemplo, que esta pessoa aqui é real. Vamos ver se eu acertei. Acertei. Vamos para a próxima, então. Eu diria que a pessoa da direita, o menininho, é real. Vamos ver se eu acerto. Opa, errei. Na verdade, a pessoa real é da esquerda. É bastante realista, né? Então, bastante difícil aí de conseguir. Então, esse é um outro artigo, né? Um outro artigo, se alguém quiser, tá aqui os métodos, né? Se a gente clicar nos métodos aqui, também é baseado no Style GAN, certo? Enfim, eu acho que deu mais ou menos para vocês terem uma ideia. Outro para que serve GAN, né? Então, a ideia original de GANs, o propósito original, embora esse propósito já tenha mudado bastante vezes, as pessoas já usaram GANs para várias aplicações, mas a ideia original, a proposta original da GAN é gerar novos dados, tá? E por isso que eu falei lá nas primeiras aulas para vocês que, a princípio, para a gente treinar uma rede neural profunda, a gente precisaria de muitos dados. Mas nem sempre isso é verdade, porque a gente pode abrir mão desse tipo de técnica de GAN para gerar os nossos próprios dados, certo? Então, tem como, né? Já está tendo como, então, fazer o treinamento de redes neurais profundas, bastante precisas, com uma quantidade pequena de dados, usando dessa ideia de data augmentation a partir de redes GAN, tá? Essa é uma ideia, né? A outra ideia é realmente porque a rede GAN ela mora, né? De um tempo para cá a gente está trabalhando em um domínio não supervisionado. A rede GAN também é não supervisionada. Eu não preciso de rótulos para trabalhar com as GANs. Então eu não preciso dizer que essa imagem é uma mulher, essa imagem é um homem, essa imagem tem cabelo comprido, essa imagem tem cabelo curto. Eu não preciso desses rótulos. Então aqui nós também estamos trabalhando sobre o paradigma não supervisionado, o que aumenta muito a quantidade de possibilidades que a gente pode fazer, justamente porque eu não preciso ter esses dados anotados, né? É muito mais fácil simplesmente sair catando imagens sem precisar fazer anotação delas, certo? Eu estou falando imagens, mas a GAN também, né, classicamente é usada para gerar imagens, mas é aplicável aí em muitos domínios, né? Um domínio que eu vou mostrar para vocês bastante interessante é a aplicação de GAN em geração de música, né? Fazendo música com GANs. Então, inclusive, aqui tem uns exemplinhos, né? Tá? Tem exemplinhos de músicas sendo geradas com GAN, enfim.
É uma infinidade de aplicações aqui. Por música vocês entendem o processamento de sinal, certo? Então qualquer coisa de processamento de sinais também poderia ser resolvido por GAN. Esse blog aqui, Magenta, né, ele está sobre o TensorFlow. Então a ideia desse blog é fazer música e arte usando Machine Learning, principalmente coisas aí baseadas em GAN. Então tem muitas aplicações bastante interessantes nesse Magenta, se alguém quiser dar uma olhada. Aplicações que não são diretos com imagens, né? Que normalmente a gente explica redes neurais convolucionais, a gente explica GAN, a gente explica autoencoder com imagens, até porque é mais fácil de visualizar, né? Mas eu sempre repito, as aplicações são enormes, imagens, sinais, texto, dados, qualquer tipo de dado na real, né? Uma coisa que a GAN não trabalha muito bem ainda, né, é no domínio de processamento de linguagem natural, né, o NLP. Então, no caso dos NLPs, a GAN não tem grande aplicação ainda, né? No caso do NLP, ainda se usa mais os transformers, aula que eu ainda não gravei, mas vou gravar, tá? Então, eu diria que GAN é realmente mais para sinais e para imagens, uma gama grande de outros domínios, nem tanto para NLP, mas tem bastante gente investigando GAN para NLP também, tá? Enfim, o que a GAN faz, né? A GAN aprende uma distribuição. Esse que é o grande segredo da GAN, né? Então ela vai aprender uma distribuição, então principalmente a distribuição aqui da base de dados de treinamento, certo? Então ela vai olhar para a base de dados de treinamento, que não é rotulada, mas ela vai olhar para a base de dados de treinamento e vai perceber, opa, a distribuição desses dados é mais ou menos assim, então eu tenho que gerar coisas parecidas com isso, certo? Então a ideia é justamente aprender a distribuição dos dados de treinamento e, dessa forma, gerar novas imagens, ou sons, ou vídeos, ou sinais, né, que nunca foram vistos antes, mas baseados na distribuição do set de treinamento. Tá? No que ela difere, né? Se a gente pegar os modelos autorregressivos ou os modelos baseados em redes neurais recorrentes, as redes neurais recorrentes, a gente fez aula disso aqui, né? Elas tinham por característica fazer a recorrência e gerar uma palavra, né? Se a gente for pensar em NLP, uma palavra por vez. A cada recorrência eu gero uma palavra, verifico se aquela palavra é certa, está no contexto correto e a recorrência continua. Então, a cada recorrência da rede neural recorrente eu vou gerando uma palavra. Já a GAN, ela tem a propriedade de gerar a saída como um todo de uma só vez. Tá? Então, na essência, ela é bem diferente das redes neurais recorrentes, embora se possa fazer GANs com redes neurais recorrentes. Tá? Vocês vão ver que GAN é mais uma ideia e não necessariamente um tipo de neurônio, né? Tá, ok? Então, tem bastante coisa aqui para a gente investigar. Os primeiros modelos de GAN surgiram aí em 2014, baseado no trabalho do Ian Goodfellow, do Yosha Bengio, principalmente, e dos seus outros colegas, inclusive alguns bastante famosos aqui, por exemplo, a Curville. Né? Esse artigo está disponível no Archive, tá? Mas mais que o artigo, o Ian Goodfellow junto com o Yosha Bengio, eles têm um livro, né? Ian Goodfellow, Yosha Bengio e Art Curville, eles têm um livro que chama Deep Learning Book, né? Vai cobrir basicamente tudo que a gente aprendeu durante esse curso, esse livro vai cobrir de novo. Tá? Tem umas coisas bastante bacanas nesse livro, e vocês veem que eles vão até aqui de modelos generativos, certo? Então, mas é um livro um pouquinho pesado para quem é iniciante. Talvez os primeiros capítulos sejam bem interessantes, mas depois alguns capítulos para frente tem que ter um pouquinho mais de... As bases têm que estar bem formadas para conseguir seguir com
com firmeza do que se está lendo, tá? Mas é um livro bem legal, tá? Que traz muitos insights aí na questão teórica da coisa, por que a coisa está funcionando, por que foi feito assim, não foi feito assado, né? Ok? Mas, no fim das contas, o que é GAN? Né? GAN, na verdade, não é um tipo de neurônio, né? Redes neurais recorrentes, por exemplo, a gente aprendeu um tipo de neurônio. Aqui nós estamos olhando para uma nova arquitetura. Inclusive, se a gente olhar para o Zoo Network, lá do Instituto Asimov, que eu sempre mostro para vocês, GAN não é um tipo de neurônio, e sim seria uma nova arquitetura. Vamos achar onde que ela está aqui. Attention. Aqui, ó, Generative Adversarial Network. Está aqui uma GAN. Então é um tipo de arquitetura. Tá? Embora eu tenha um outro tipo de neurônio aqui no meio, né, que a gente já vai comentar porque disso. Eu tenho um outro tipo de neurônio aqui na entrada que é bem simples no fim das contas. Tá? Enfim, o que é uma GAN? Uma GAN é composta por módulos. O primeiro módulo é o seguinte. É uma rede neural aqui, um discriminator, e essa rede neural ela pode ser uma MLP, ela pode ser uma CNN, ela pode ser uma rede neural composta por RNNs, tá? Pode ser várias coisas aqui, mas vamos imaginar que estamos trabalhando com imagem, que seja uma CNN. Pode ser inclusive uma ResNet aqui, se a gente quisesse. Tá? Muito difícil escrever com mouse, desculpa, gente. Então, pode ser inclusive uma ResNet aqui. Então, é uma rede neural tradicional. Não tem nada de diferente aqui. Tá? Inclusive, é mais simples que isso. Então, eu vou estar dando uma imagem de entrada. E essa minha rede neural tradicional, ela simplesmente vai dizer... É um classificador binário, né? 1 ou 0. Só tem um neurônio de saída nessa rede neural. Ela vai me dizer se é uma imagem real, né? Ou é uma imagem falsa. Só isso. Tá? Então é uma rede neural, uma CNN aí, ou uma MLP, ou uma combinação das duas coisas, que simplesmente é treinado para dizer se essa imagem é real ou falsa. Né? Então ela tem que jogar uma probabilidade aqui, né? Então o meu Y tem que ter uma probabilidade, né? Dado a imagem X, né? O meu vetor, que representa a minha imagem X, se for no caso uma CNN, esse vetor vai ser num shape quadrado, né? Da forma de matriz, mas dado o meu vetor de entrada, minhas características X, eu tenho uma probabilidade, né? Vou ter uma probabilidade dessa imagem ser real, tá? Muito simples. Não tem absolutamente nada de diferente do que a gente já viu até agora. E aí a gente pluga um outro modelo, um outro pedacinho, né? Que basicamente é composto do quê? De uma outra rede neural que a gente chama de gerador. Esse gerador vai ser uma outra rede neural. E basicamente esse gerador vai ser o quê? Lembram de novo do autoencoder, né? Nós tínhamos o autoencoder, que tinha a parte encoder, um espaço latente e o decoder. Entrava a imagem, codificava no espaço latente Z e decodificava a imagem. Então, basicamente, esse generator é o quê? É isso aqui, ó. Só a parte decoder da coisa. Só o decoder. Vou chamar decoder aqui. Né? Então é só o decoder da coisa. Tá? A gente viu novamente que o decoder lá não funcionava. Né? Mas esse gerador é alguém que vai receber um vetor de alguma coisa, de valores aleatórios. E esses valores aleatórios eles podem ser amostrados dentro de uma distribuição normal ou de uma distribuição uniforme, tanto faz. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui? Estou gerando valores aleatórios, tá? Que vão ser a entrada, né? Então, esses valores aleatórios aqui é o meu vetor latente e o gerador aqui é o decoder. Deixa eu até desenhar de novo, né? Se a gente desenhar só o decoder, eu tenho o vetor latente e eu tenho o decoder que vai gerar uma imagem, certo? Então, este cara é o vetor latente, este cara aqui é o parte decoder, se a gente imaginar lá do autoencoder, e a imagem gerada é este cara aqui na frente. Então, também não tem absolutamente novidade nenhuma se a gente for comparar com o que a gente viu
lá na aula de autoencoder, né? Qual que é a diferença? A diferença é que talvez nas bibliotecas esse tipo de neurônio ele já esteja pronto. Um neurônio que gera uma distribuição uniforme, ou uma distribuição normal, ou uma distribuição uniforme. Inclusive, se a gente vir aqui, ó, nas redes neurais, no ZU, o que a gente vê aqui? A gente vê que para uma GAN, a gente tem como entrada amarelinhos com círculozinho. O que é o amarelinho com círculozinho? É um backfeed. Né? Ou seja, é um neurônio que está entrando com alguma informação aqui dentro. Tá? É um neurônio com alguma informação. Que informação que é essa? É uma distribuição normal. Né? É uma distribuição normal. Ou uma distribuição uniforme. Não importa, são números aleatórios que vão entrar aqui no meu vetor Z e o meu decoder vai decodificar usando convoluções transpostas aqui para gerar minha imagem final. Então essa parte aqui, na verdade, né, isso aqui tudo é um decoder no fim das contas. Ok? Então é isso que eu espero. Mas eu também espero, e olha só que interessante, que essas imagens aqui eu estou gerando. Mas o que eu espero? Eu espero que essas imagens aqui, essa é a imagem real, essa é a fotografia que eu tirei da pessoa, essa aqui é a imagem fake, a fotografia da pessoa, é a imagem de uma pessoa gerada de forma fake. Né? Mas eu espero que essa imagem fake seja tão boa, mas tão boa, que o meu discriminador não consiga dizer que ela é fake. Ou seja, se a gente olhar aqui de cima, ó, eu espero dizer que a imagem real é real. Se a gente olhar a parte de baixo, eu espero dizer que a minha imagem falsa, fake, X, tracinho ali, né? Aqui é o X. X é real, certo? Só o X real. Eu espero que o X, que é a imagem real, seja real. E eu espero que o X tracinho, que é a imagem que é aqui, né? Aqui é meu X tracinho, aqui é meu X. Eu espero que o meu X também seja classificado como real. Por quê? Porque eu quero que isso aqui seja tão bom, né? Essa imagem fake seja tão boa, que o meu discriminador não consiga diferenciar o que é real do que é falso. Ok? Então, basicamente, a gente tem um jogo que a gente chama de jogo adversário, né? Adversarial game. Por quê? Porque o discriminador ele vai aprender, né? O discriminador ele vai aprender a distinguir imagens reais de imagens falsas. Então, qual que é o meu rótulo que vai aqui no discriminador? Não é o rótulo real da imagem. Quando eu apresentar uma imagem real, o rótulo aqui na frente, então quando eu apresentar o meu X, meu Y aqui na frente vai ser igual a 1, dizendo que é real. Quando eu apresentar meu X tracinho, meu Y aqui na frente vai ser 0, dizendo que essa imagem que chegou, né, que veio deste caminho, desse PF aqui, na verdade veio do caminho do gerador. Tá? Só que o gerador ele vai tentar fazer coisas tão boas, que ele vai tentar fazer isto aqui, em vez de sair 0, vai tentar fazer isso aqui sair 1. Certo? Então, aqui, ó, meu gerador aprende a gerar imagens melhores e melhores para enganar o discriminador. Certo? Então, são dois caminhos. Eu vou apresentar várias imagens reais, ok? Para todas as imagens reais que eu apresentar, a minha saída desejada é real, rótulo 1. Para todas as minhas imagens fake que eu gerar, o meu rótulo de saída deveria ser 0. Mas eu vou tentar fazer um gerador tão bom, que os meus rótulos, né? Que eu vou tentar enganar o meu discriminador para que os rótulos saiam, na verdade, 1. Então, por isso que é um jogo de adversário, porque são coisas conflitantes. Enquanto um está aprendendo a distinguir o que é real de falso, o outro está tentando fazer o falso parecer real. Ok?
Essa é a ideia geral. Bom, aí vem uma pergunta um pouco mais filosófica, né? Por que GAN e não. É GAN ou é GANs, né? Se a gente olhar no artigo original, é Generative Adversarial Networks. Só que durante o artigo ele coloca GAN sem o S, né? Então por isso que tem essa confusão. Talvez o Szinho, ou networks aqui do plural, vem por causa disso, né? Por causa que são duas redes. O discriminador e o gerador. Então são duas redes neurais aqui trabalhando. Então por isso talvez o plural lá do Adversarial Networks, né? Mas quando a gente usa o acrônimo, a gente normalmente vai usar GAN, no sentido que é uma GAN composta, obviamente, por duas redes. Aí GANs normalmente a gente vai usar em situações onde é um conjunto de GANs, a Cycle GAN, a Style GAN, enfim, são várias outras GANs, né? Mas existe uma certa confusão aí, tá? Esse artigo aqui do Lipton e do Steinhardt, eles exploram bastante algumas confusões, né? Aqui, ó, trends duvidosos, né, ou confusos em aprendizado de máquina, né? Realmente, uma das coisas confusas é aquilo que a gente já tinha comentado lá nos autoencores da convolução transposta, que algumas pessoas chamam de deconvolução, de forma errada, inclusive. E outra coisa bastante confusa das GANs é que eles chamam modelo generativo. E o modelo generativo, a palavra generativo em estatística, ela quer dizer outra coisa totalmente diferente do que a GAN faz, tá? Não tem nada a ver com GAN. Talvez a palavra generativo da GAN vem porque o modelo gera, né? O generativo aqui é no sentido de que o gerador vai gerar uma nova imagem, tá? E não da ideia de generativo lá da estatística, que tem a ver com probabilidades condicionais, probabilidades conjuntas, enfim. Não vou entrar nesse mérito agora. Se vocês tiverem curiosidade, dê uma lida nesse artigo, que tem vários, né, jargões aí dentro do aprendizado de máquina que, à medida que os trabalhos vão aparecendo, as coisas vão ficando um pouco confusas. Então, esse artigo vem em boa hora, tá? Então, de novo, o generativo aqui não tem nada a ver com o generativo lá da aula de estatística, se alguém fez aula de estatística, e sim tem a ver com a ideia de que as redes GANs geram imagens, tá? Então, é mais ou menos para esse lado, ok? Então, esses modelos generativos do GAN, no caso, vão usar uma aproximação, né, da distribuição justamente para gerar alguma coisa próxima àquilo, ok? Ele não vai aprender a probabilidade de alguma coisa dada alguma coisa. Não é isso, tá? Então essa é diferente do generativo da estatística do generativo para o GAN, tá? Só não confundir. Outra coisa que às vezes faz bastante confusão é a palavra vanilla, né? A palavra vanilla vem a ideia quando a gente fala vanilla GAN, vanilla CNN, vanilla multilayer perceptron, é por causa que é o multilayer perceptron básico, né? É aquele sem modificação, a ideia original. Então, vanilla GAN é a GAN sem modificações, né? Se eu não modificar a GAN de alguma forma, ela não vai poder usada para fazer inferência condicional, por exemplo. É por isso que a gente chama de vanilla, né? O modelo original, o modelo básico da GAN não faz inferência, embora possa se modificar o modelo para alcançar isso. Tá? Então, sempre que vocês verem a palavra vanilla, também tem esse sentido, né? Vanilla alguma coisa é o modelo básico daquele método, sem alterações maiores, né? Tá? Ok, mas daí vocês podem, não sei se vocês se perguntar, professor, mas como é que eu vou treinar isso aqui, né? Já que um manda sair 1, o outro manda sair 0. Vamos pensar um pouquinho. Se todo mundo sair 1, ou seja, todo mundo é real, se todo mundo sair 1,
Imagine que o discriminador, tudo 1. Pá, 1. Se todo mundo sair 1, significa que esse discriminador não está funcionando. Porque ele não está conseguindo identificar o que é real do que é falso. Certo? Se todo mundo sair 0, significa que o meu discriminador está fazendo o quê? Está classificando todo mundo como falso. Aliás, se todo mundo que vier desse path aqui sair 0, significa que o meu discriminador, o meu gerador não está gerando absolutamente nada interessante. Agora, se todo mundo sair 0, inclusive o real e o falso, quer dizer que o discriminador não está bom o suficiente. Então tem um problema aí, porque esse jogo vai ser complicado de resolver, né? Então, como é que a GAN vai convergir nesse caso? Tá? Porque são objetivos opostos. Eu tenho que fazer este cara tem que fazer sair 1 para o que vem de cima e 0 para o que vem de baixo, do path de baixo. Mas esse cara aqui vai gerar imagens tão boas que ele quer fazer esse 0 virar 1. Mas se todo mundo virar 1, é porque esse cara não funciona. Então, também não consigo fazer isso. Tá? Então, existe um jogo. Né? Existe um objetivo, uma função objetiva da GAN, que é um pouco complicada. Tá? E é um jogo no sentido, é um jogo que a gente chama de min-max. Ok? Esse jogo vem lá de teoria dos jogos, min-max, até esqueci o nome agora. Enfim. O que eu quero fazer? Eu quero maximizar o D. Então eu quero maximizar o D. O que é o D? O D é o meu discriminador. Eu quero que o meu D acerte o máximo possível. Eu quero que quando venha de cima seja 1, quando venha de baixo seja 0. Ele tem que ser o melhor possível. É o discriminador, né? Taxa de acerto 100%. Essa é a ideia. Mas eu também quero minimizar o G. Por que eu quero minimizar o G? Justamente porque eu quero que este cara aqui gere imagens que enganem o discriminador. Ok? Então é um jogo de min-max. E aí é o seguinte. Esse jogo de min-max a gente pode dividir ele em duas partes. Então é a expectativa, né, expectation deste termo e o expectation deste termo aqui. Então são duas partes, tem um maisinho aqui no meio, né? O primeiro termo diz respeito apenas ao discriminador. Então quando eu estou olhando para maximizar, eu estou olhando para esse termo aqui, porque o D está aqui, e eu estou olhando para esse termo aqui, porque o D também está aqui. Quando eu estou olhando para minimizar, eu estou olhando não mais para esse termo, porque o G está apenas nesse lado. Ok? Vamos abrir devagarinho. Vamos olhar sobre o ponto de vista do discriminador antes. O discriminador, o que ele quer fazer? Eu quero maximizar o meu discriminador. Bom, até agora nós vínhamos falando em minimizar. Minimizar erro, minimizar custo, minimizar tudo quanto é coisa. Agora eu vou falar em maximizar. Se eu vinha falando em minimizar e eu usava o gradiente descendente para minimizar, ou seja, sempre para baixo, agora no maximizar eu vou usar o gradiente ascendente para cima e assim eu maximizo esse valor. Ok? Pois bem, quando que essa função, vejam que o D, né? O D, o nosso discriminador, está aqui no primeiro termo e está no segundo termo também.
Essa esperança aqui é lá da estatística, né? Pensando que eu tenho todas as amostras possíveis no mundo, mas como eu estou trabalhando no modo discreto, né? Como eu tenho uma subamostragem aqui, a expectativa vira uma média, né? Somatória. Tá? Eu tenho os dois termos, né? Então eu tenho média, né? Essa aqui é a média para dar expectativa. E eu tenho o primeiro termo, log D, que é este cara aqui. Log de D dado a imagem real. Meu X, amostra I, né? O izinho em cima referente à amostra. Quando que esse termo aqui é máximo possível? É quando a minha probabilidade, né? Quando o meu discriminador, então, meu xzinho está entrando no discriminador, está cuspindo uma probabilidade, e essa probabilidade, estou fazendo o log dessa probabilidade. Quando que é máximo? Vamos fazer aqui, inclusive, no Google aqui para facilitar, né? Se a probabilidade for zero, zero não existe. Log de zero é indefinido ou infinito, tá? Se for log de 0,5, então nós temos aqui menos 69 para 0,5. Então, até vou escrever aqui, né? Então, log de 0, é horrível escrever com o mouse, gente. Log de 0 vai ser menos infinito, provavelmente. O log de 0,5 vai ser menos 0,69. É isso? Isso, menos 0,69. E o log de 1 vai ser 0. Né? E o log de 1 é igual a 0. Então, quando que o valor é máximo aqui? Quando ele é 1. Porque o log de 1 é 0, os outros são negativos. Então, o máximo dos valores entre infinito negativo, um monte de negativo e o 0 é o próprio 0. Certo? Então, o máximo deste termo aqui eu vou alcançar quando o meu log for 1, ou seja, quando a minha predição for verdadeira, quando a probabilidade for 1. Então, quando eu apresentar uma... Estou falando sobre o discriminador, né, gente? Estou falando sobre o discriminador. Quando eu apresentar uma imagem real, nessa função que eu estou otimizando aqui, o máximo desse termo aqui vai ser quando a probabilidade for 1, ou seja, é uma imagem real. Ok? Já quando uma imagem for fake, né? Então, para a imagem real, eu quero que saia 1. Quando a imagem for fake, ou seja, quando ela estiver vindo da parte de baixo, então, este termo aqui é a parte de cima, este termo aqui é a parte de baixo. Quando a imagem vier do caminho fake, né, do path aqui do fake, eu espero o quê? Eu espero que esse log seja... Eu espero que a saída deste termo aqui seja 0. Por quê? 1 menos 0 dá 1, log de 1 dá 0, é o máximo possível. Se eu colocar 0,5 aqui, um 0,5 como saída desses dois termos, 1 menos 0,5 dá 0,5, log de 0,5 dá menos 68, que é menor do que 0. Ok? Então, esse termo aqui é a parte de baixo, né? Vocês podem, inclusive, perceber que é o ZI, que é meu vetor randômico, entrando no G. Né? Então, meu ZI, meu vetor randômico, que entra no G, a saída do G entra no D, que é o meu discriminador. Né? Então, eu espero que quando a imagem seja fake, a minha saída seja 0. Clássico lá do que a gente viu lá nas primeiras aulas, né? Se a imagem for real, saída 1, dizendo que é real. Se a imagem for falsa, né, veio por este caminho de baixo, probabilidade de 0 de ser real. Ou probabilidade 1 de ser falsa, né? Então, reais imagem, probabilidade 100%. Probabilidade imagens falsas, probabilidade 0% de ser real.
Ok? Então, isso é para a área do discriminador, tá? Então, eu estou maximizando o discriminador, maximizando o acerto dele. Lembrando que maximizar, né, o log likelihood é igual a minimizar o negativo do log likelihood, mas isso aqui a gente já vai encaixar depois, na hora de implementar, tá? Mas por enquanto eu tenho um max aqui, ok? Agora, eu olhei para a parte maximização dessa função. Vamos olhar agora para a parte minimização. Então aqui eu olhei para o max, agora eu vou olhar para o min. O min de g, o que eu vou pegar no min de g? Não vou pegar esse primeiro termo, porque g não existe nesse primeiro termo. Vou apenas olhar para o segundo termo, porque o g está aqui. Ok? Beleza. Como é que eu minimizo o meu g? Quando que esse termo aqui vai ser o mínimo possível? Pois bem, de novo, o expectation é trocado pela média, né? Porque eu estou trabalhando no mundo discreto. Quando que isso aqui é o mínimo possível? Aqui eu perguntei quando que era o máximo. O máximo possível é quando for 1, log de 1 é 0, o resto é negativo, então o máximo é 0. Aqui eu estou perguntando quando que é o mínimo. O mínimo desse cara aqui vai ser quando a probabilidade for 1. Por quê? Quando eu enfiar algum randômico que gerar, que fizer isso aqui, né? Quando sair 1 deste termo inteiro aqui, 1 menos 1 dá 0. Log de 0 menos infinito. Portanto, se alguém duvida, né, vamos colocar 0.00001. Sempre lembrando que computação é sempre logaritmo natural, normalmente, né? Então, o logaritmo de um número muito pequeno é menos 11, o logaritmo de 1 é 0. Então, 0 é maior que menos 11. Então, quando que esse termo aqui vai ser o mínimo? Quando eu colocar 1, né? Quando sair 1 de probabilidade aqui, 1 menos 1 dá 0, log de 0, menos infinito, certo? Então, é onde vai ser o meu valor mínimo, tá? Então, é isso, gente. Então, eu maximizo o meu discriminador, pensando que os logs aqui tem que sair 1 para quando for real, 0, né? A probabilidade tem que sair 1 para quando for uma imagem real e 0 para quando for uma imagem falsa. Então, eu maximizo essa equação e minimizo essa equação aqui no sentido de que eu quero que saia 1 quando a imagem for falsa. Porque, poxa, se sair 0 quando a imagem for falsa, ele vai classificar como falsa. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele classifique essa imagem como verdadeira. Então, vejam. Por isso que eu digo que tem um jogo min-max aqui, né? Porque quando eu apresentar na parte do discriminador, quando eu apresentar fake images, eu quero que saia 0 de probabilidade de ser verdadeira. Mas na parte do gerador, quando eu apresentar fake images, eu quero que saia 1 pelo discriminador. Fake images, quero que saia 0. Fake images, quero que saia 1. Quero que você identifique falsas como falsas. Quero gerar uma falsa tão bem gerada que você vai identificar a falsa como verdadeira. Por isso, dessa brincadeira do min-max. Tá ok? Talvez não tenha ficado tão claro ainda, mas nós vamos implementar. Vai ter um exemplinho. Tá? Aqui é um recorte do algoritmo, que inclusive está no artigo do Goodfellow lá, né? E é muito simples o algoritmo, no fim das contas, né? Esse algoritmo base tem algumas modificações aqui que nós vamos fazer depois. Tá? Mas basicamente para um certo número de iterações, né, de treino, né, cada batch. Vejam que eu tenho 2 módulos, eu tenho um for aqui, que vai fazer o quê? O update do discriminador, usando o gradiente ascendente, porque eu quero maximizar. E aqui nessa segunda parte, eu vou usar o gradiente descendente, né? Gradiente descendente,
porque eu quero minimizar. Então, eu maximizo o discriminador e minimizo o gerador. Só trocando aí gradiente ascendente e descendente. Tá? E a equação é aquelas que a gente viu lá atrás. Ok? Então, quando que o GAN converge? Se eu tenho coisas interessantes, né? No discriminador eu quero que fake saia como 0 e no gerador eu quero que fake saia como 1. Então eu tenho essa... É um problema complicado, né? Então a gente chama isso de... Isso vem lá de game teoria, né? É um jogo min-max ou também chamado de jogo zero-sum. A gente diz que isso vai convergir quando alcançar o equilíbrio de Nash. O que diz o equilíbrio de Nash que vem lá de teoria dos jogos, né? O equilíbrio de Nash é alcançado quando as ações de um jogador, a gente está imaginando que o discriminador é um e o gerador é outro, não mudam dependendo da ação do oponente. Então, o meu oponente faz uma ação e eu não vou mudar a minha própria ação, né? Baseado no que o oponente fez. Nesse caso, para o equilíbrio de Nash, o melhor valor dessa GAN é quando o gerador produz imagens realísticas suficientes para que o discriminador dê a saída com probabilidades de 0,5 para todo mundo. Tá? Se a gente pensar nos outros slides, se a gente colocar o log de 0,5, testar vários valores aqui, vocês vão ver que log de 0,5 é a situação. Se todo mundo tiver 0,5 de probabilidade, quando eu digo todo mundo, é porque a gente está iterando em N amostras, né? Se todas as N amostras tiverem 0,5 de probabilidades, é onde eu tenho o meu equilíbrio de Nash. É onde as minhas imagens geradas são tão realísticas que o meu discriminador diz o seguinte, olha, essa imagem é tão realística que eu estou dizendo que é 50% uma imagem real, eu tenho, né, a probabilidade de 50% de chance de ser uma imagem real e 50% de chance de ser uma imagem fake. Esse é o ponto que eu quero alcançar no meu GAN. Né? Meu discriminador tem que cuspir aqui 50% real, 50% fake. Para essa imagem, eu tenho 50% de chance de ser real, 50% de chance de ser feita. Para as 10 imagens, cada uma delas tem 50% de chance de ser real, 50% de chance de ser fake. Qualquer número diferente desse, né? Se eu colocar 0 ou colocar 1, vocês podem testar aí, fazendo lápis. Inclusive, eu poderia fazer esse exemplo num outro slide. Vai ser sempre, não vai chegar a um equilíbrio. Essa imagem aqui, ela é bastante interessante, tá? É difícil de entender, mas é bastante interessante. Vamos lá. A letra A aqui, vamos por partes, né? Então, a letra A considera um game adversário, né? Onde não existe convergência e o classificador está parcialmente acurado. Então, a gente tem aqui que o nosso y aqui, na verdade, o que é esse y? Ele é a probabilidade, né? Então, a probabilidade está aqui em 1 e 0. Tá? Então, aqui, os pontinhos em preto é a distribuição das minhas amostras de treino. Vamos supor que... Vamos esquecer a imagem um pouquinho. Vamos pensar que eu estou querendo gerar números, né? Só números escalares. Essa distribuição aqui vai ser como? Essa distribuição aqui, imaginando que aqui vai de 1 a 10, por exemplo, né? Ela está mais ou menos centrada aqui no 5. Então vai sair um monte de 5, 4,5, 3, 5, 4, 6, 6,5, né? Conforme essa distribuição da linha preta. Tá? Então essa é a distribuição dos meus dados originais, né? Imagino que eu tenho 100 números e a média desses 100 números está em 5, desvio padrão aí em torno de 1. Né? Então
de 5 gero vários 4, de 5 gero vários 6, alguns 3, alguns 7, enfim, tem essa distribuição. Essa é a distribuição da minha base de dados de treino. E aí, o meu gerador é a linha em verde, porque o gerador também tem uma distribuição. Se eu tenho uma distribuição dos dados reais, eu também tenho uma distribuição dos dados fake. Então, o meu gerador está gerando uma distribuição aqui com média mais ou menos centrada em 7. Nossa, que 7 horrível, né? Nem 7 saiu. Mais ou menos centrada em 7. Então, a distribuição real dos meus dados não é exatamente a distribuição que eu espero dos meus dados fake. E o meu classificador está classificando, né, mais ou menos aqui perto de 1 para os dados reais, e, né, probabilidade de 1 para os dados que são reais e probabilidade de 0 para os dados que são fake. Então, eu estou conseguindo aqui, nesse caso, discriminar. No caso da letra B, eu já treinei um pouquinho, né? Então, o B eu já treinei um pouquinho. O discriminador. Então, eu já treinei o discriminador. Então, o discriminador já ficou com um comportamento um pouco mais linear, mas veja que eu não mudei nenhuma das duas distribuições, nem a pretinha, nem a verde. Então, eu já estou dizendo, ó, a probabilidade, quando eu apresento alguma coisa real, né, que está nesse intervalo aqui, certo? Quando eu apresento alguma coisa real, dado por essa distribuição em preto, então a minha probabilidade ela fica mais estável, né? Mais perto de 1 sempre. E quando eu apresento alguma coisa fake, gerada pela rede fake, a probabilidade sempre mais próxima de 0 aqui. Né? Você vê que eu tenho uma região aqui onde há bastante confusão, inclusive quando eu apresento algum dado desta região, a probabilidade é 50%. Ok? É isso que eu quero 50% para todo mundo. Aí o que eu faço? Na letra C eu vou fazer o seguinte, então a letra C está aqui, eu vou fazer o update do meu gerador. Então o gerador vai aprender, opa, peraí, né? Eu estou gerando coisas que ele está classificando de forma fácil demais. Então eu vou mudar aqui os meus pesos internos e vou gerar alguma coisa mais perto, né? Fazendo update dos erros, etc. Então vocês vejam que a distribuição verdinha alterou-se, se aproximou mais da distribuição pretinha. Esse processo se repete até que eu chego no D, né? Depois de várias etapas, o que eu espero conseguir com as redes GAN? Que tanto a minha distribuição de dados reais como a minha distribuição dos dados fake, dado aí pelo pretinho e pelo verdinho, sejam exatamente iguais ou extremamente parecidas, de forma que eu não consiga, né, que a minha probabilidade seja sempre 50%. Se eu apresentar um dado aqui dessa distribuição, 50% de chance de ser real fake. Se eu apresentar aqui, 50% de chance de ser real fake. Se eu apresentar aqui, 50% de chance de ser real fake. Tá? Esse ajuste a gente chama, né, de, esqueci o nome, KL divergência. Até tentei achar um GIF, mas não consegui. Tem imagem aqui, inclusive. Ou seja, eu estou querendo que essa distribuição se aproxime desta outra. Eu consigo calcular o erro disso aqui. Certo? Eu quero chegar nisso aqui. Certo? Então, disso, eu quero chegar nisso. Essa que é a ideia do GAN por trás. Então, a gente chega numa outra métrica de distância, que agora não meço mais distância entre ponto a ponto, e sim eu meço distância entre distribuições. Essa é a grande sacada dos GANs. E acho que essa aula já foi um pouquinho demais do tempo. Eu vou deixar para falar disso aí e mostrar a implementação numa aula seguinte. Tá ok? Até lá, pessoal.